Estamos aqui novamente, Portal Criativamente, playlist Java com NetBeans. Estamos estudando a classe Scanner e nesta videoaula nós vamos ver as características da classe Scanner quando estamos obtendo via digitação, via console, conteúdos do tipo string. Então vamos iniciar aqui. Vou iniciar um novo projeto da categoria Java, uma aplicação Java. O nome vai ser aula 6. Como nós sempre fazemos, apagar os comentários que são desnecessários, preencher quem é o autor. Aqui ele diz que args nós podemos obter a partir da linha de comandos. Nós vimos isso lá no comecinho das nossas videoaulas. E eu já deixei preparado aqui um código para darmos o pontapé inicial na nossa videoaula, na nossa aula 6. Nesta videoaula, neste exercício, nós vamos pedir para o usuário preencher uma ficha cadastral. Nós vamos pedir para que ele informe o nome, o endereço completo, o bairro, cidade, estado e o CEP. Então nós teremos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens que o usuário deve preencher. O importante é que nesse exercício todos eles são strings. Então vou iniciar o nosso trabalho declarando, instanciando, melhor dizendo, a partir da classe string o objeto nome, o objeto endereço, depois o objeto bairro, cidade, UF e CEP. Então, os objetos que receberão os conteúdos digitados já foram instanciados. Agora nós precisamos de um objeto da classe Scanner para coletar a digitação. Então, da classe Scanner, um objeto chamado digitar. E ele é um new scanner system.in. Essa é a sintaxe de criação. Portanto, nós teremos um objeto chamado digitar. Ele que vai coletar via teclado as informações necessárias. NetBeans já nos pede para fazer a importação de java.til.scanner. Essa linha foi acrescentada e agora vamos executar a nossa aplicação e nada foi feito porque nós não apresentamos, não utilizamos ainda o objeto digitar. Então vamos construindo aqui passo a passo a nossa aplicação. Então, depois a gente vai preenchendo. Eu quero ir construindo e à medida que for obtendo, nós vamos liberando, deixando de ser comentário as instruções abaixo. Então vamos lá. Preencha a ficha cadastral. Deixa eu corrigir aqui porque tem um H maiúsculo. Preencha a ficha cadastral. Nome. Então, o objeto nome recebe de digitar ponto next. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Executou. Olha lá, nome. E eu venho aqui e vou digitar Wagner e ele foi concluído. Digitei errado, mas não tem importância. Apenas para verificar se nome realmente está apresentando, armazenando o conteúdo digitado, depois a gente apaga isso, eu vou dar um system.out.println e vou assim, o nome digitado foi, e aí eu vou concatenar com o objeto nome. Então, executei. Então tá lá, nome. Olha lá, o nome digitado foi Wagner. Agora, veja o seguinte. Nome, Wagner Fernandes. O nome digitado foi Wagner. Opa, o que aconteceu? Wagner Fernandes e o nome digitado foi Wagner. Então é o seguinte, apesar de nós não termos ainda entrado em orientação a objetos propriamente dito, eu vou explicar algumas coisinhas aqui para dar o pontapé inicial. Para poder dar o pontapé inicial, assim de maneira bem sutil, mas também mostrar para vocês o que foi que aconteceu. Quando nós temos uma classe,
essa classe ela vai ser formada por um conjunto de atributos e de métodos. Os métodos, a classe, especificamente a classe Scanner, ela tem um método que nós estamos vendo aqui embaixo, que é o método next. O que ele faz? Ele obtém via teclado uma palavra via teclado. Então eu nem vou ficar escrevendo via teclado, porque a classe Scanner obtém via teclado, tá? Então ele obtém via teclado, ele obtém uma palavra, enquanto que o método nextLine ele obtém uma string. Qual que é a diferença de uma palavra e de uma string? Ora, no exemplo dado, uma palavra apenas Wagner e uma string ele pega a linha completa next line. Então aqui embaixo, ao invés de utilizar simplesmente o next, eu tenho que colocar next line. Essa é a diferença entre o next e o next line. Executar, ficha cadastral. Preencho o nome Wagner Fernandes. Olha lá, o nome digitado foi Wagner Fernandes. Portanto, o método correto da classe do objeto digitar nesta situação tem que ser o nextLine, a menos que você queira apenas o primeiro nome, a primeira palavra digitada. Tudo bem? Então vamos dar sequência. Eu vou deixar isso aqui, depois a gente vai tirando. Tá? Próxima etapa, digite o endereço. Então o que vai acontecer aqui? Endereço, nosso objeto, recebe de digitar next line, como nós vimos. Então vamos executar. Subir aqui um pouquinho. Digite o nome, Wagner Fernandes. Veja que o nome, essa linha aqui, ó, depois ela vai ser excluída. Nós vamos tirar da programação. Endereço, Rua Tamandaré, 520, por exemplo, apartamento 33. Ok. Vamos ver então, utilizando a mesma estratégia, vamos ver se o endereço foi digitado corretamente. Então, system.out.println, o endereço digitado foi, e aí nós vamos concatenar com endereço, ponto e vírgula. Eu vou fechar aqui, porque o código vai se estendendo e às vezes vai ficando confuso, né? Para eu melhorar da melhor forma possível. Então, olha lá, declaramos, instanciamos os objetos, instanciamos o objeto digitar, o cabeçalho, essa parte aqui, ó, é a do nome. Então, nome, obtém, o objeto nome recebe de digitar e o nome digitado foi tal. Depois, endereço completo, endereço recebe de digitar.nextLine e a gente apresenta o objeto para o código ficar o mais tranquilo possível. Então vamos lá, nome, dá um clique aqui, endereço Rua Tamandaré, número 520, apartamento 33. O endereço digitado foi Rua Tamandaré, 520, apartamento 33. A acentuação ali apresenta alguma coisinha, mas isso não é problema por enquanto, tá? A gente pode ficar tranquilo. E aí, na sequência, nós vamos preencher bairro, cidade, UF e CEP. Tá? Então, eu já vou tirar essas mensagens de confirmação e vamos concluir aqui, ó. Bairro recebe de digitar.next line, e isso daqui vai ser sempre uma constante, então eu já vou dar um Ctrl C. Cidade recebe next line, faltou aqui colocar o F recebe next line, e por fim CEP
recebe NextLine. Vou dar uns enters aqui só para ficar mais, o código ele fica mais longo, mas ele fica mais organizado um pouquinho. Então fizemos tudo isso, executar. Então vamos lá. Wagner Fernandes, que mora na rua Tamandaré 520, apartamento 33, no bairro de Campos Elíseos, na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, 14.100.000, e concluímos a nossa aplicação. Então, nós vimos aqui como funciona o Class Scanner com NextLine e encerramos assim a nossa videoaula com o primeiro método, na verdade dois, né? Nós vimos o método Next e o método NextLine da Class Scanner. Na próxima videoaula nós voltaremos com novos recursos da Class Scanner. Até a próxima!